Oi gente, tudo bem? Rodrigo que está apaixonado por Luciana. Roselena começa a fazer tratamento com o psiquiatra. Rodrigo tenta se reconciliar com Luciana. E não acaba por aí. Clara manda ameaça anônima para Luciana, insinuando que a vida do filho dela está em risco. Saiba em detalhes como isso e mais vai acontecer na novela, no resumo semanal, de 6 a 10 de novembro. Por gentileza, se inscrevam no canal, ative as notificações sem camisa. No restaurante, Namorate diz a Luciana que vai ir no banheiro lavar sua mão. Nesse momento, Rodrigo chega ali na mesa onde está Luciana. Ele pede ao garçom que os atenda muito bem e lhe traga o melhor vinho, pois vai brindar com a senhora. Roselena chega à psiquiatra, a doutora Hauser. Roselena é grosseira com a médica. Diz que o neurologista que a recomendou não sabe de nada e que ela não está louca. Rodrigo agradece Luciana por aceitar sua companhia e confessa que muda todo o seu panorama quando está perto dela. Ele diz que não pode evitar o amor que sente por ela e pede que ela permaneça na capital. Luciana diz que não pode, pois está mais tranquila em seu povoado. Rodrigo diz a Luciana que a ama. Clara chega ali no restaurante e diz: "Boa tarde, meu amor. Eu estava te ligando e você não me atendeu. A secretária me disse que você estaria almoçando aqui." Clara arma um escândalo e diz a Luciana que ela não tem vergonha na cara, e Rodrigo por estar se exibindo com aquela mulher. Luciana se levanta para ir embora. Rodrigo a impede e diz que quem vai ir é a Clara. Clara diz a Rodrigo que ele é cínico e pergunta como se atreve a mandar ela ir embora para ficar com aquela criada. Luciana se irrita e diz: "Já chega, Clara, você não se cansa de fazer a minha vida impossível?" Clara e Luciana se enfrentam. Rodrigo impede que as duas continuem, diz a Clara que não vai permitir que ela falte o respeito com Luciana e que vai a defender dela e de quem seja. Namorate volta ali no restaurante e as duas se retiram. No caminho, Luciana encontra Cláudio e Patrício e diz que quer voltar ao povoado. Ela diz que Clara acaba de gritar com ela por estar com seu marido e que ela tem razão. A doutora Hauser diz a Roselena que ir a um psiquiatra não quer dizer que a pessoa está louca e que eles tratam a percepção do indivíduo, seu estado de ânimo e suas emoções. Roselena deixa Clara profissional que se está ali é para recuperar o amor e confiança de seus filhos. Luciana diz a Patrício que não suporta a maneira que Clara grita e a humilha. Patrício diz a Luciana que ela é muito mais forte que Clara e que por isso ela fica daquela maneira. Ele diz que ela não pode deixar o pai dela ali na empresa sem apoio, simplesmente pelas birras de Clara. Patrício pede que Luciana permaneça na capital, que faça isso também por ele e diz que precisa dela. Roselena começa a sua primeira sessão com a doutora Hauser e confessa que tem pavor de Aurora Linhares. Chorando, ela diz que sempre que pode, Aurora aparece para atormentar sua existência e que agora também tem Luciana, que é a filha de Aurora. Luciana diz a Patrício que não pode ver Clara e Rodrigo juntos e que toda aquela situação é difícil para ela. Patrício diz que vai falar com Rodrigo para proibir a entrada de Clara na empresa. Luciana aceita ficar mais um tempo na capital, mas garante que quando acabar tudo, vai retornar para seu povoado. Aldo mostra para Vic o cheque com muito dinheiro que ganhou de seu tio Maximino. Vic se chateia e diz que nunca recebeu tanto dinheiro do ursinho e que ela dá mais para Maximino do que ele. Roselena revela à doutora Hauser que a Aurora morreu há 19 anos e mesmo estando morta não a deixa viver em paz. Ela conta que ela e a Aurora eram amigas, como irmãs, e que ela morreu em seus braços e que sente culpa por isso. A doutora Hauser diz que nas próximas sessões continuarão aquele tema e falarão sobre Luciana. Quinta-feira, 9 de novembro. Marcial pressiona Ivan para que diga onde está Lastra. Ivan se nega a contar e Marcial diz que ele ficará preso até abrir o bico. Jana ouve música no jardim da mansão e Lorenzo a espiona. Brígida o descobre, briga com ele e ameaça chamar a polícia por espionagem. Ela diz que ele é um ladrãozinho e que ainda por cima tinha que ser irmão de Luciana. Lorenzo manda Brígida deixar Luciana fora daquilo e a chama de senhora amargurada. Brígida ressalta que é uma senhorita. Lorenzo debocha dela e diz que ao invés de cuidar da vida alheia, deveria buscar um homem. Lorenzo consegue fugir de Brígida e ela fica furiosa. Anoitece. Patrícia e Rodrigo têm uma discussão e Patrício diz que é inaceitável que ele permita que Clara siga maltratando Luciana.
Rodrigo diz que defendeu Luciana, mas Patrício diz que isso não serve e o relembra de todo o mal que a mulher dele, Julieta, e a mãe deles fizeram para Luciana. Rodrigo pede que Patrício pare de ficar o relembrando que Clara é sua mulher a cada 5 minutos. Patrício diz que a realidade é aquela. Clara é a mulher dele, porque foi assim que ele quis. Ele manda o irmão assumir que deixou Luciana para ficar com Clara, porque confiou mais nela do que na mulher que na época era sua esposa. Muito bem, Patrício, você disse tudo que eu e várias pessoas queriam dizer para esse trouxa do Rodrigo. Agora ele tá pagando caro por acreditar em ex-namoradinha e na mamãe cobra. Rodrigo confronta o irmão se ele está apaixonado por Luciana. Luciana diz a Violeta que vai contar para ela algo que não disse para mais ninguém e fala sobre a boneca que recebeu. Violeta jura a Luciana que vai se vingar por ela daquelas desgraçadas, se referindo a Clara, Julieta e Roselena. Luciana decide contratar Violeta para trabalhar com ela na empresa. Patrício revela a Rodrigo que sim, que ama Luciana. Ele diz ao irmão que se ele não é capaz de cuidar nem proteger de Luciana, que ao menos controle a fera que ele tem como esposa. Patrício diz que Luciana não deve pagar pelo erro dele e que tem todo o direito de viver em paz e harmonia. Jana interrompe a conversa dos irmãos para contar que a mãe deles está indo ao psiquiatra. Rodrigo volta para casa e ignora as reclamações de Clara. Paz e Madalena avisam aos filhos que no dia seguinte irão voltar para o povoado. Rodrigo diz a Clara que a empresa é seu lugar de trabalho e que ela não tem nada que buscar lá. Clara diz que não iria se soubesse que aquela criada não estivesse lá. Rodrigo e Clara têm uma forte discussão e ele ameaça se divorciar. Clara garante que isso ela jamais dará a ele. No dia seguinte, Brígida fofoca para Roselena que Lorenzo anda vigiando a casa e tem a impressão que ele está de olho na senhorita Jana. Roselena fica revoltada e diz que essa maldita família não vai os deixar em paz. Cláudio presenteia Fabiano e Lorenzo com novas bicicletas. Polo entra para o negócio de Lorenzo. Jana diz a Boris que não se sente cômoda com ele há tempos. Boris pergunta se ela quer terminar o relacionamento deles. Madalena, Paz e Arite se despedem de Violeta, Cláudio e Luciana e partem para o interior. Oscar diz a Maximino que no dia seguinte, a empresa de auditoria contratada por Cláudio vai ir até a empresa deles. Maximino fica tenso. Arite liga para Rodrigo para se despedir dele. Antes de desligar, Arite diz que vai passar para Luciana. Luciana fica sem graça, acaba falando com Rodrigo pelo telefone e confirma que ficará na capital. Rodrigo diz a Luciana que precisa ver. Luciana diz que está com pressa porque vai levar sua mãe e Arite para o aeroporto. Roselena fala com alguém no telefone e pressiona para que lhe dê a informação que mandou. Clara vai na empresa e diz a Maximino que vai ter que roubar seu marido por um tempinho, pois tem uma consulta no ginecologista. Maximino permite que Rodrigo acompanhe Clara e ele fica irritado. Jana diz a Boris que gosta muito dele, mas que como namorado não se sente à vontade com ele. Ela diz que sente que eles não se encaixam. Boris tenta fazer Jana não terminar o relacionamento, mas é em vão. Rodrigo acompanha Clara ao ginecologista e se surpreende ao ver que se trata do mesmo médico de Luciana. O ginecologista quase reconhece Rodrigo, mas Clara diz que ele está errado, porque é a primeira vez que seu marido a acompanha ali. Mais tarde, Rodrigo diz a Clara que ela mudou de ginecologista e com toda a intenção. Clara, hipócrita, diz que não entende do que ele está falando. Procópio avisa Aquiles que Paz e Madalena já estão em São Francisco do Alto. Aquiles pede que ele descubra se Violeta também está ali. Rodrigo procura Luciana no hotel. Diz que está sentindo muita falta dela e que não pode mais viver sem sua presença. Rodrigo diz a Luciana que precisa dela para respirar e a beija. Luciana corresponde ao beijo. Enquanto isso, Clara, que está com o mesmo mal que a sogra, que é ser feita de corna, fala com Julieta e conta que Rodrigo a acompanhou no ginecologista. Julieta pede que a filha almoce com ela no dia seguinte, porque tem um plano maravilhoso. Rodrigo pede que Luciana não o deixe. Luciana se afasta e pede que o Rodrigo vá embora. Rodrigo diz que não vai ir, que não quer viver se ela não estiver com ele. Ele diz que só ela o importa, mas Luciana diz que ele está casado. Rodrigo diz que não ama Clara. Jana conta para Patrício que terminou com Boris. Roselena chega ali furiosa e diz a Jana que elas irão conversar.
Rodrigo diz a Luciana que o amor deles é mais grande do que tudo e implora que lutem por seu amor. Ele diz que vai se divorciar de Clara, mas Luciana diz que Clara está grávida. Rodrigo diz que ela também, que seus 2 filhos merecem viver com o pai, mas que ama Luciana e não Clara. Rodrigo diz a Luciana que quer ser marido dela e estar toda a sua vida com ela. Luciana responde que já é tarde para aquilo e não ficaria tranquila sabendo que ele deixou sua esposa para ficar com ela. Rodrigo abraça Luciana e diz o quanto a ama. Luciana confessa que também o ama, que o amará toda a sua vida, mas que não podem estar juntos. Violeta chega ali, vê Rodrigo e Luciana juntos e interrompe o clima. Luciana diz que Rodrigo já está de partida e que Violeta pode ficar. Roselena diz a Jana que Brígida viu Lorenzo rondando a casa deles e que estava espionando. Ela deixa clara à filha que por nenhum motivo vai permitir que aquele malandro se aproxime dela. Roselena, louca de pedra, lacraia, ameaça matar Lorenzo se ele voltar a ficar perto dela. Depois, descontrolada, Roselena diz ao marido que a filha dele, sua princesa, está sendo assediada por um desgraçado. Ela diz que o maldito Salgadeiro, irmão de Luciana, é quem está andando atrás de Jana. Sexta-feira, 10 de novembro. Rodrigo volta para casa e Clara briga com ele. Ela diz que ele a acha tão estúpida para acreditar que ela não iria ficar sabendo que ele foi ao ginecologista com a criada e que até a beijou. Luciana conta para Violeta o que Rodrigo foi fazer ali no hotel. No dia seguinte, Madalena decide se mudar para a casa de paz, já que sua casa será depósito das cerâmicas de Luciana. Procópio tenta saber se Violeta também está ali no povoado, mas Madalena se dá conta que Aquiles mandou ele investigar e o coloca para correr. Violeta e Ofélia chegam na empresa com Luciana para trabalhar com ela. Patrício contrata Ofélia como sua secretária. Madalena vai atrás de Aquiles e diz que quer que conversem sobre Violeta. Roselena chega na empresa e vê Violeta de costas. Ao ver a vestimenta de Violeta, Roselena diaba, a julga e faz a cara do Satanás. Depois, Roselena vai à sala de Luciana. Ela diz que se está ali é porque lhe deve uma explicação. Roselena começa a fingir que está passando mal e deixa Luciana preocupada. Ela diz que queria falar com ela, porém não se sente bem e que no outro dia a visita para conversar. Violeta diz a Aldo que vai ser assistente de Luciana e que depois voltará com ela para o interior. Madalena diz a Aquiles que ele está doente e que sua ignorância o limita. Ela diz que naquela altura da vida não precisa que ele reconheça Violeta como filha. Madalena ameaça Aquiles em denunciá-lo por assédio sexual contra sua própria filha, caso volte a se aproximar dela. Roselena e Violeta se conhecem e ela fica sabendo que a moça é amiga de Luciana. Violeta estende sua mão para cumprimentar Roselena. Sem educação, Roselena não a cumprimenta e se recorda de quando viu as mensagens da amante de Maximino. Vic pressiona Maximino para que dê o quanto antes seu salão de beleza. Maximino entrega para Vic um cheque com um valor miserável. Roselena, revoltada, vai atrás de Rodrigo e Oscar e pergunta se algum deles sabe onde está Maximino, porque não quer pensar que o marido esteja com sua amante. Rodrigo pede que a mãe não diga aquilo daquele modo. Roselena diz que não está mentindo. E diante de Oscar diz que o pai dele tem uma amante e que viu as mensagens no celular dele. Vic rasga o cheque de Maximino, coloca no bolso dele junto com as chaves do apartamento e tenta se retirar. Maximino questiona por que ela rasgou o cheque. Vic esclarece que quer a ajuda dele e não sua esmola. Os dois discutem e ele diz que se ela for, não a procurará. Vic garante que ela também não e vai embora, deixando o traidor ali. Lola diz a Jana que ela está fazendo Boris sofrer e ele não merece aquilo. Luciana diz a Cláudio que Roselena não está nada bem. Tentou conversar com ela, mas passou mal. Cláudio pede que a filha tome muito cuidado com Roselena e que não acredite nela. Melissa visita Cláudio e entrega para ele, Luciana e para Lourenço um convite do dia de seu exame profissional. Cláudio diz que não vai faltar naquele momento tão importante na vida de Melissa e que depois as convida para jantar. Clara diz a Julieta que Rodrigo pode passar a vida lhe pedindo divórcio, mas que nunca o dará. Julieta diz a Clara que ela deveria ter uma aliada na empresa e se oferece para começar a trabalhar lá. Clara debocha pela mãe querer trabalhar.
Julieta diz a Clara que poderia ser diretora de relações públicas na empresa. Ela diz à filha que, trabalhando na empresa, poderia cuidar do marido dela e até mesmo ela se casar. Clara só debocha enquanto Julieta diz seus planos. Julieta revela a Clara que vai conquistar Cláudio Linhares. Melissa diz a Jana que seu coração quer sair para fora quando Cláudio a olha, quando está por perto e quando fala com ela. Jana conta para a prima que terminou com Boris. Cláudio diz a Bernardo que suspeita que Maximino seja o dono da Boate Inferno e que todas as investigações anteriores apontam isso. Amando de Cláudio, Bernardo procura Ivan na cadeia e o pede que diga onde está Lastra. Ivan diz que não sabe onde ele está, mas Bernardo diz que eles só voltam a conversar quando ele dizer o paradeiro do cúmplice dele. Lastra liga para Ofélia e diz que precisa falar com ela. Ofélia diz que a polícia está atrás dele, que eles não têm nada que falarem e desliga o telefone. No dia seguinte, todos se reúnem para assistir à apresentação do exame profissional de Melissa. Melissa diz a Cláudio que está muito nervosa, mas ele a apoia e a acalma. Roselena e Maximino chegam ali e se irritam ao ver Cláudio. No maior cinismo, Roselena e Maximino cumprimentam Cláudio e Luciana. Boris procura Lorenzo na casa de Estela e Fabiano diz que seu amigo não está. Mariana acaba soltando que Lorenzo foi ao exame profissional de Melissa, porque ela também o convidou. Lorenzo chega atrasado e interrompe a apresentação de Melissa. Jana o vê e fica toda caidinha. Roselena só observa. Aquiles recebe sua roupa de casamento, mas ele conta ao costureiro que não vai ter mais casório. Cláudio parabeniza Melissa e diz que ela apresentou seu exame de forma impecável e que foi um dos melhores que presenciou em sua carreira. Roselena percebe Rodrigo olhando para Luciana, reclama com ele e o relembra que Clara é sua esposa. Jana e Patrício deixam claro a Roselena que Rodrigo não ama Clara e que se casou foi para dar estabilidade ao bebê que ela espera. Maximino parabeniza Melissa e diz que a ama como se fosse sua filha. Roselena exige que Lorenzo não volte a se aproximar de Jana e ameaça o mandar para a prisão se voltar a espionar sua casa. Lorenzo tenta se justificar, mas Roselena o humilha, dizendo que ele é pouca coisa. Lastra liga novamente para Ofélia e implora que eles se vejam no parque no dia seguinte.